Olá, meu nome é Isabela, eu sou do 2º ano Gama e eu vou falar um pouco sobre o livro O Avesso da Pele, de Jefferson Tenório. O livro, ele conta a história de Pedro, que é um jovem que tenta reconstruir e entender a história de seu pai, Henrique. Henrique era um homem negro que era professor de literatura, mas teve uma vida remarcada pelo racismo, preconceito e violência. A narrativa ela é conduzida pelo próprio Pedro, que relembra os desafios que o pai dele enfrentou, desde as microagressões e humilhações cotidianas, até um impacto de um evento brutal que culminou em sua morte violenta, em um episódio de racismo institucionalizado. Bom, é um livro forte, mas o livro conta que o Henrique ele era um pai amoroso, era um homem intelectual, mas ele viveu constantemente sendo rotulado e oprimido pelo racismo estrutural. A história ela vai se desdobrando a partir das lembranças que Pedro tinha de seu pai, e ele se debruça sobre temas fortes como identidade, injustiça racial, social, discriminação racial e o impacto que esses fatores deixam nas famílias, nas relações familiares e nas formações de jovens negros no Brasil. No fim da história, Pedro continua tentando entender a trajetória de seu pai, seus dilemas, seu legado e as marcas que o racismo deixou na família dele. Embora não tenha uma resolução de maneira tradicional, como a gente gostaria que tivesse no livro, o final ele enfatiza a complexidade de Pedro em aceitar o luto e entender o quão forte o pai dele foi e o legado que o pai dele deixou. Bom, eu recomendo fortemente o livro O Avesso da Pele para leitores que buscam compreensão sobre os dilemas raciais do Brasil e da história do Brasil, que é um legado deixado desde o período colonial. A obra ela é ao mesmo tempo uma denúncia e um memorial, além de uma forma de reflexão sobre o peso da violência e do racismo na formação das identidades brasileiras. Por outro lado, ela também é uma narrativa forte. Ela não se esquiva de expor os verdadeiros problemas e as realidades vividas por pessoas negras no contexto social, marcado pela discriminação. Um adendo importante no vídeo é sobre como o livro ele traz para nós uma realidade tão presente nos dias de hoje no Brasil. Um país que teve a sua identidade como nação construída pelo corpo e pelo sangue dos africanos que vieram para cá e foram escravizados durante todo o período colonial. Enfim, o livro ele tem tudo a ver com o tema da redação do Enem de 2024 que a gente viu nos últimos domingos, que é o Desafio para a Valorização da Herança Africana no Brasil. E ele poderia ter sido, imagino que tenha sido usado de repertório por muitas pessoas que o leram, que sabiam da história, não só pelo legado deixado por Henrique, pela enfatização da violência, pela formação dos jovens afrodescendentes e pela influência que todo esse legado de persistência e de luta traz para esses jovens. O livro ele também pode ser usado em vários contextos, em como a negligência governamental em deixar que um racismo estrutural, um racismo institucionalizado ainda permaneça no Brasil, ele pode ser usado como repertório. A lacuna educacional para contribuir na formação dos jovens do país sem que o racismo seja um empecilho para a sua identidade e até nas relações familiares. Enfim, para complementar um pouco dessa ideia de repertório, eu trouxe um exemplo de introdução, utilizando o livro como repertório produtivo. A obra O Avesso da Pele, de Jefferson Tenório, evidencia como as marcas do passado colonial e escravocrata ainda impactam a sociedade brasileira.
perpetuando estigmas de limitação à valorização da herança africana. Nesse contexto, é urgente discutir os impactos dessa desvalorização para a coesão social, bem como propor medidas que promovam o reconhecimento e o fortalecimento dessa rica herança cultural. Assim, importa analisar não só a negligência governamental, mas também a lacuna educacional como causa de tal realidade no país. Um assunto tão falado, mas ao mesmo tempo tem se perpetuado e ainda impacta tanto na vida de tantos jovens e de tantas famílias no Brasil. Enfim, muito obrigada pela atenção. Esse foi o meu vídeo e até mais!